Amém, amém. Tome seu assento aí. Ô, gente, Deus abençoe vocês, boa noite. Curso de bibliologia aí. Aqui, Wagner, chama a foto sua aí, ó. A Priscila, não é Priscila não. Ô, gente, a gente falou aí na semana passada, para quem não veio, sobre os livros poéticos, tá? Na semana passada nós falamos, semana retrasada, nós falamos sobre Jó, uma aula inteira de Jó. Na semana passada nós falamos sobre Salmos, e eu não gravei. E eu já vi que... O que vocês estão achando? Acho que vale a pena gravar? Acho que é legal? Ninguém vê, né? Vocês estão assistindo depois? Vocês nem assistem, gente. Aí a gente falou aqui um pouquinho, tá? Sobre os cânticos que tem. E falamos bastante sobre os livros que Salomão escreveu. E começamos falando de Cantares, Cantares de Salomão, que é um livro que fala sobre casamento. E principalmente sobre o relacionamento de Deus com a igreja. Tá? E aí a gente falou algumas verdades sobre o casamento que eu compartilhei com vocês numa apostila que já foi o material aí no grupo, tá bom? E hoje a gente vai falar de Provérbios, Eclesiastes e vamos tentar entrar aí em profetas maiores, tá bom? E aí eu queria começar falando isso aí. Vocês já tiveram a curiosidade de ler o livro todo de Provérbios? Ou não? E aí, o que vocês acharam? Por muito tempo o livro de Provérbios para mim era o melhor livro. Por muito tempo. Aí depois eu li Isaías. Aí gostei muito de Isaías. Não entendia nada, mas gostei muito. Porque falava muito de Jesus, né? E aí depois eu fui mudando. Aí hoje estou nos evangelhos. Hoje eu nem sei qual é o meu livro preferido. Mas o que vocês acham do livro de Provérbios aí? Quem já leu? Vocês acham que é um livro bom? Vocês acham que é um livro que ensina bastante? Eu acho que ensina pra caramba, mas assim, é bem desafiador, né? E aí, o que vocês acham? O livro de Provérbios. O livro de Provérbios, para mim, ele é um livro sensacional. Ele é um livro que eu vivi uma experiência uma vez. Eu trabalhava numa loja de roupa e aconteceu algumas coisas meio esquisitas lá. E aí eu conversando com um dos vendedores assim do shopping lá, ele tinha um problema lá e eu conversando com ele e tudo que eu lia no livro de Provérbios encaixava certinho com o que ele estava vivendo no período da vida dele. Certo. Tudo que eu falava, obrigado. Tá. Tudo que eu falava encaixava, tudo. Desculpa por eu ter batido na caneta. Tá ótimo. E aí o que acontece? Aí o que aconteceu? Aí tudo encaixava assim, foi muito forte essa experiência que eu vivi. E aí o que acontece? O livro de Provérbios ele é um livro muito bom, que ele fala sobre provérbios, existem vários conhecimentos, micro aprendizados que a gente pode colocar em prática. Mas o livro de Provérbios também é um livro que fala sobre o temor, sobre respeito. No começo do livro fala sobre a sabedoria, que é uma maneira representativa de falar de Jesus, de mostrar quem Jesus é. Fala sobre o perigo da mulher adúltera. Provérbios fala muito isso e é engraçado, né? Porque quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão, que foi o cara que teve mais mulheres. E ele é o cara principal que fala muito sobre adultério, sobre cuidado com a mulher perigosa, com aquela mulher que seduz, com aquela mulher que... E ele chega a falar assim, eu vi um jovem tolo ainda na sua juventude e ele caiu na conversa, na lábia das mulheres, da mulher e tudo. E aí ele vai explicando as coisas, é muito interessante. Depois a gente tem no desenrolar vários provérbios, fala muito, ensina muito. E no final nós temos lá o sonho de todo marido, que é conhecer a mulher de Provérbios. Na verdade não só conhecer, mas ter a mulher de Provérbios 31, que segundo alguns estudiosos, até alguns pastores, dizem que é a mulher perfeita, a mulher de Provérbios 31. Há quem diga que ela não existe, só que eu discordo um pouco, porque se está na Bíblia eu penso que é possível você colocar em prática, né? Deus não pediria nada para nós que não fosse possível para a gente colocar em prática, tá? Então, a gente fala sobre isso
E o livro de Provérbios, ele é um livro que ensina muito sobre temor, tá? E esse temor é no sentido de medo também, medo e respeito. E aqui o livro de Provérbios, Jesus é apresentado como a sabedoria divina, tá? A sabedoria de Deus. Então o tema central do livro de Provérbios é temor, respeito, reverência, preocupação, medo. Pode pedir para falar mais baixo lá, Vivi, se quiser, está atrapalhando, tá elas? As crianças ou não? Estão falando muito alto. E aí o que acontece? O livro de Provérbios, tá tudo assim, ao vivo, grava, olha, pensa, fala das crianças e depois edita, não edita nada, bota mudo, aí a outra cai sozinha. E aí o que vai acontecendo? A gente vai caminhando e vai indo. O livro de Provérbios, então, ele é um livro cujo tema central é temor. E isso, como é que vocês acham que hoje tem acontecido o temor? Como que vocês veem o cristão hoje com essa palavra? Como é que vocês identificam isso? Vocês acham que tem, que não tem? Vocês acham que está banalizado, que não está? Como é que vocês acham isso aí? Medo? Medo de quem? Porque nem de Deus o pessoal está tendo medo mais. Tem mais medo do diabo do que de Deus, não é? O pessoal fala assim, vou fazer uma macumba com você. O pessoal treme, morre quase. Fala assim, Deus vai pesar a mão. Aí não tem problema não, isso aí é tranquilo. O que vocês acham aí? Como é que está a realidade das nossas igrejas hoje em relação ao temor? O que você acha, Tamar? Você que é um cara que sempre faz pergunta difícil. Eu penso que está faltando temor. Está faltando temor? Qual que é a evidência que vocês acham principal da falta de temor nos cristãos hoje? O que vocês acham? Confia muito na misericórdia. Acha que por Deus ser só amor não vai trazer juízo. O povo de Israel foi para a Babilônia por causa disso, tá? Achava que Deus nunca ia trazer punição, que os profetas que eram enviados eram profetas mentirosos. E aí não tinha problema, vou continuar fazendo um monte de besteira atrás de besteira e depois vendo o que dá. E Deus avisando, até que chegou um momento que falou assim, a única maneira de acertar esse povo é trazendo juízo sobre eles. Uma das coisas também a gente um pouco desanima, porque tem tanta coisa acontecendo, né? Crueldade, maldade no mundo, aí acaba que vai esfriando também. Você acha que os cristãos têm esfriado por causa disso? É isso? Porque vê a falta de amor das pessoas, vê, né, a falta de... Também é um motivo. Jesus falou que isso ia acontecer. E a gente precisa saber em qual lado a gente vai ficar. Se nós vamos ser aqueles que temem a Deus ou que desrespeitam. Eu penso que um dos maiores indicadores de falta de temor é pecado. As pessoas entram e saem da igreja com pecado, se acham certas, vão e voltam, não estão satisfeitas nessa igreja porque aqui a palavra é muito dura, vai para a igreja do lado, aí lá na igreja do lado o pastor dá uma confrontada, pega, sai de lá, vai para outra, aí chega numa igreja grande que é só prosperidade, se você vai vencer, vai ter tudo, aí fica lá, mas não quer saber de mudar de vida. Eu ouvi uma expressão muito forte alguns dias desses atrás que me fez refletir bastante, que a cruz, ela não nos recebe do jeito que nós somos. Eu achei isso muito forte. Ela nos transforma. Ela chama a gente da maneira que a gente está, mas ela não nos aceita da maneira que nós somos. Eu achei isso muito forte e eu concordei, porque para pensar, se o Isaac antes da cruz, você acha que ele iria para o céu? A Josi iria para o céu antes da cruz? A Josi que era antes do Evangelho, a Alessandra antes do Evangelho, a Juniele, a Vanessa, o Itamar antes do Evangelho, ia para o céu? Não ia. Então ele convida, a cruz nos convida, certo? Convidou a gente, vem para cá. Mas teve mudança ou não teve? Teve mudança. O Itamar não é o mesmo Itamar de antes do Evangelho. A Vanessa não é mesmo. A Gabi não é. O Gilmar é o mesmo? Não pode ser, não tem como. Eu não sou o mesmo. Então, ela te chama, mas ela te transforma. A graça faz isso. E a falta de temor faz com que as pessoas vivam de qualquer maneira. E aí algumas pessoas questionam por que não tem tanto milagre nas igrejas hoje. Por quê, Carol? Essa cara de sono cansadinha. Porque está tentando enxergar. E aí o que a gente tem que orar? Para que Deus abra os olhos da Carol, para ela receber o milagre da
cura. Mas por que não acontece tanto? Eu penso, sinceramente, que um dos motivos é esse: falta de temor. As pessoas estão ficando emocionadas nos cultos, mas não convertidas. E aí isso gera um problema, porque a emoção, ela passa quando acaba o culto, a conversão não. Então as pessoas vêm, são tocadas muitas vezes pelo Espírito Santo, ficam emocionadas, tem algum momento assim de iluminação e tudo, mas sai do mesmo jeito, não se converte. E aí vem para cá. E qual que é o problema, gente? O problema é simples. O pecado, ele dificilmente você vai ter uma consequência imediata, visível do pecado. Dificilmente. É muito raro de acontecer, tá? A pessoa, quando ela tropeça, ela tem a tendência de não vir uma consequência literal. Por exemplo, a pessoa que adultera, vamos botar assim, um homem que adultera, dificilmente ele vai ser pego no primeiro adultério. Dificilmente. Ele cai no adultério, continua enrolando a pessoa, a esposa, por algum tempo, depois ele é descoberto. A pessoa que rouba, por exemplo, ela rouba a primeira vez. A comunhão dela com Deus já foi quebrada ali. Se ela não se arrepender e pedir perdão, já foi quebrado. Então essa é a consequência, só que isso você não vê. Nem sempre você sente. Porque às vezes você faz uma besteira, vem para o culto e chega aqui e recebe uma palavra de consolação. Ou recebe uma palavra que não tem nada a ver com você, com a história que você está vivendo naquele momento, você só recebe uma palavra. Então não teve uma consequência tão visível. E espiritual teve. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão comeu o fruto e Deus veio perguntar para ele, qual foi a consequência? A consequência inicial foi a quebra do relacionamento com Deus. Só que Adão não percebeu isso. Tanto é que Adão ele fez pegou as folhas lá, colocou no corpo e tudo, porque a consequência dele foi imediata. Poxa, eu estou nu, eu tenho que me vestir. Mas ele não pensou na quebra de consequência com Deus. Ele pensou no que tinha acontecido, mas o principal que tinha acontecido com Adão foi a morte espiritual naquele momento. Perdeu o relacionamento com Deus. No pecado é a mesma coisa. A gente perde o relacionamento com Deus. Só que a consequência visível nem sempre vem. Demora. E aí, pelo fato de demorar, as pessoas acham que pode continuar fazendo a mesma coisa e vir para a igreja. O que é isso? Falta de temor. Não encosta aí não. Falta de temor. E aí as pessoas vão vindo, se envolvem em ministério, se envolvem na igreja, se envolvem com as coisas, mas continuam em pecado. Aí não muda. E não é questão apenas porque assim, quando a gente recebe uma pessoa nova convertida, a gente sabe que tem esse processo de libertação, de transformação. O grande problema é as pessoas que ficam com pecados escondidos. Esse que é o problema. Porque a pessoa que vem, ela era alcoólatra e agora ela está no processo de libertação, a gente tem consciência de que existe possibilidade de ele tropeçar, sim ou não? Está se libertando, está começando agora a caminhada. A diferente de um crente que já é muito tempo convertido e fica fazendo as coisas escondido. É diferente. O peso é diferente, sabe? O julgamento é diferente. E aí, por conta desses, eu penso que é um dos motivos da falta de temor e, por consequência, a falta de milagre. Deus não habita em lugares onde ele não é respeitado. E temor tem a ver com respeito. Se Deus não é respeitado aqui, se Deus não é honrado aqui, se Deus não está aqui para ser o centro, ele não está aqui. Esse que é o problema. E as pessoas acham que estão, as pessoas acham que está tudo bem, na verdade não está. Então a gente precisa ter esse entendimento. O livro de Provérbios, então, fala muito sobre isso. Então, quando que foi escrito? Quando Salomão estava no auge do seu reinado. Mais cauteloso, profundo, mais pensativo. Ele se tornou um rei conselheiro. Ele é um livro extremamente prático. Se você quer prática para a vida cristã, está no livro de Provérbios. Pode ler. Tem prática de tudo lá. Ele é conhecido como o livro dos conselhos e o temor que provém do amor. E isso aqui é muito interessante, que ele divide os homens em duas classes, os sábios e os nécios. E aí quem são os sábios? Aqueles que temem a Deus. Quem são os nécios, os loucos? Aqueles que não temem a Deus. Então a pessoa que teme a Deus, ela é considerada sábia. E a pessoa que não obedece, que não respeita a Deus, ela é considerada como maluca. Tá? O livro de Provérbios, então, é um livro de prática pura. Existem muitos
muitos homens ricos, muitos homens com posses hoje, que eles dão dicas de financeiras com base em provérbios. Tiago Brunet é considerado um dos homens mais sábios, né, nessa questão financeira. É um homem muito próspero, de sucesso, e ele traz muito ensinamento de provérbios. Ele fala que quando ele quis prosperar, ele começou a ler o livro de provérbios para ver o que provérbios praticava. E faz sentido? Você acha que faz? Aprender com o homem mais rico da época dele ou não? Faz total sentido. Então a gente precisa aprender isso, tá? Uma curiosidade aí, eu não sei se está aqui, mas o livro de provérbios, ele tem 31 capítulos. Quer falar, Vivi? O princípio da sabedoria é temer a Deus. E o Provérbios fala isso o tempo todo. O livro de Provérbios vem falando justamente sobre isso, tá? E aí, vamos abrir Provérbios 15 e 22, para ver o que está escrito aí. Uma coisa interessante que a gente precisa ver, a título de curiosidade, tá? Provérbios tem 31 capítulos. E aí, se você dividir isso ao longo do mês, quantos dias que tem o mês? Dependendo do mês, 31 ou 30. Fevereiro tem 28. Então, se você quiser, você pode ler um capítulo de provérbios por dia. Ao final de um mês, você leu os 31 capítulos. E se você fizer isso como prática, todo mês, entra mês, sai mês, um capítulo por dia, eu não tenho dúvida que a sua mente vai abrir muito mais para muita coisa. Então, hoje é que dia? Hoje é dia 11 de fevereiro. Qual o capítulo que você deveria ler hoje? Capítulo 11 de Provérbios. Então é um devocional que você pode fazer, tá? Quem abriu aí? Provérbios 15 e 22. O que está escrito aí? Onde não há conselho, os projetos saem em vão. Mas com a multidão de conselheiros confirmarão. Então o livro de Provérbios é um livro que fala muito sobre conselho, dá muito conselho, orienta muitas pessoas, dá uma direção, tá? E é um livro que ele fala sobre todos os gostos, gente. Ó, conselho para os jovens, do capítulo 1 ao 10. E aí o conselho dos jovens fala sobre a questão da sabedoria, de como que o jovem deve proceder, como o jovem homem deve proceder em relação à mulher com lábios doces, é o que a Bíblia diz. E aí vai falando sobre várias coisas. Prudência para todo o corpo, fala sobre o cuidado com o corpo. Aqui fala sobre o que Deus detesta, o que Deus não gosta, tá aqui em Provérbios capítulo 6. Tudo isso é um conselho para os jovens. Então o jovem quer ter sabedoria, quer aprender financeiramente, quer ter uma direção para a vida. Qual livro? Provérbios. Do capítulo 1 ao 6 fala sobre isso. Conselho para todos os homens, e aqui homens é de modo geral, tá? Não apenas mulheres, mas não apenas homens, mas de modo geral. Do capítulo 11 ao 20 fala. E aí, do capítulo 11 ao 20 aí nós temos o conselho para todos os homens, tá? E aqui faz-se uma divisão do tolo e do sábio. Capítulo 12, versículo 15 fala sobre isso. E no capítulo 16, os planos e sucesso. O que é sucesso para Deus? Tá? Uma coisa que a gente precisa entender, que o livro de Provérbios ele é um livro muito prático. Então é o livro que vai desafiar a gente a realmente fazer o que está escrito. Tem muito livro que ele é apenas teórico, tem muito livro que ele é teológico, mas o livro de Provérbios ele é um livro muito prático, tá? E aí fala de conselho para reis e governantes. Isso aqui pode ser adaptado para líderes. Hoje, 27:1, Mateus 6:34. Se você não fizer hoje o que pode ser feito e tentar fazer hoje o que não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que deixou de fazer hoje. Paulo Freire que falou isso. O que ele quis dizer? Que tem coisas que a gente precisa fazer hoje que é possível, mas que a gente deixa para fazer quando? Outro dia. E o que não dá para a gente fazer hoje, a gente tenta fazer. E aí não faz o de hoje, não faz o que poderia ter feito, joga para outro dia, e isso vai se tornando uma roda viva, vai se embolando e vai se tornando uma procrastinação, tá? E aí a pessoa não consegue fluir, não consegue render, não consegue fazer nada. Por quê? Porque o que precisa ser feito hoje, precisa ser feito hoje. Não tem jeito, tá? Eu estava conversando com a Rafaela esses dias,
E eu estava falando com ela sobre como... Ela falou assim, mas como é que às vezes você faz as coisas e tudo dá tempo? Eu falo assim, porque eu tento fazer e finalizar. Na minha cabeça, o que eu consigo fazer hoje, que eu finalizo, eu faço. O que eu ainda vou supor assim, tive que, sei lá, estou na dependência de ter alguma reunião com o Homero, e se eu preparar a reunião hoje, eu não vou finalizar essa reunião, porque eu só vou conversar com o Homero na semana que vem. Eu não mexo nisso agora, porque eu ainda tenho tempo. Mas se eu tenho uma reunião com a Josi, por exemplo, hoje, e eu defino essa reunião hoje, o que eu faço? Os pontos da reunião para hoje. Eu finalizo o trabalho, eu finalizo o problema, entende? Então isso é sabedoria para você poder colocar em prática e finalizar o que você começa. Só que qual que é o grande problema? É que muitas pessoas acreditam que você tem que fazer o montante todo. É sempre essa visão. A pessoa sempre acha que vai começar a fazer alguma coisa no grande, e não é assim, é justamente o contrário. Quem não tem o hábito de ler livros? Às vezes a pessoa não tem hábito, não gosto, não quero. Então ensaia começando a ler um capítulo por dia. Tem livros que você pega que o capítulo é mais do que 10 folhas. Então leia 10 folhas, faça um propósito com você mesmo. Vou ler 5 folhas. E começa, até você criar o hábito de gostar de ler. Ler é bom, gera bastante entendimento, você aprende muita coisa. Só que se você quiser já começar lendo 2, 3 capítulos, não vai rolar. É igual quando a gente vai começar a fazer academia, qualquer coisa. Se a gente não tiver a disciplina de fazer uma vez, aos poucos, começando, não vai rolar. E o livro de Provérbios fala justamente sobre isso, de você fazer o que precisa fazer hoje. É engraçado que as pessoas, quando vão para a academia, elas já vão pensando no exercício de hoje, pensando assim, cara, o que eu vou malhar amanhã? Mas nem malhou hoje. Não tem como. E aí o negócio não flui. E tem pessoas que vivem assim. Esse é o problema da nossa geração. Sempre ansiosos. Querer resolver amanhã as coisas, mas não resolveu nem as de hoje. Querer pagar coisas, querer fazer coisas na semana que vem, mas ainda nem completou a de hoje. E o livro de Provérbios fala sobre isso, tá? E isso é um conselho muito forte para líderes, tá? A gente precisa aprender a resolver os problemas hoje, agora. Não adianta eu querer resolver problemas que eu não tenho como. Vou fazer uma reunião com a liderança e a pessoa principal da liderança não está. Como é que faz a reunião? Vou precisar conversar alguma coisa, eu preciso do voto de todas as pessoas, mas tem 2 ou 3 que não vão estar. Não tem como resolver. Agora, o que dá para resolver, a gente resolve, tá? Então fala sobre isso. Dúvidas até aí? Questionamentos? Crises? A gente entra então também no livro de Eclesiastes, que é o 3º livro. E esse livro aqui fala sobre o que realmente importa. É um livro maravilhoso. Eu não sei se você já leu, se você já teve a curiosidade. Quem está aí acompanhando a leitura do anual aí, já leu, já passou por ele. E é um livro que o tema dele basicamente é o que vale a pena? O que realmente importa? E Salomão, sendo um homem mais sábio, um dos que já existiram, mais ricos, mais prósperos, a gente já falou sobre isso. O cara teve tudo, podia ter tudo. Tudo o que o dinheiro podia comprar, ele teve. Tudo que os prazeres carnais que ele poderia ter, ele teve. Tudo. E no final da vida, ele chega a uma conclusão simples. Qual que é? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então você corre atrás feito um louco para comprar uma casa. Quando você compra a casa, está satisfeito, feliz, mas isso aí é vaidade. E aí você corre para comprar um carro, faz tudo para comprar o carro. E quando você consegue comprar o carro, é vaidade. Mas agora a pergunta que se faz é simples. Por que ele chegou a essa conclusão? O que vocês acham? Eu penso que tem um motivo, na minha cabeça. Não está na Bíblia de maneira clara, mas eu penso que porque tem um motivo. Que está escrito no decorrer do livro. Por que vocês acham que em determinado momento, o cara que teve tudo, também é fácil, né? Depois que você chega no final da vida, aproveitando tudo, fala assim, agora tudo é vaidade, já está velho, não consegue mais nada. O que vocês acham? Por que ele falou isso? Sem Deus, pode ter tudo. Mesma coisa que nada. Mas o que vocês acham? É uma resposta. Fala, Vanessa. Deus.
mesmo tendo tantas coisas, percebeu que no final Deus era tudo. No final, Deus era tudo. Não, estou usando. Mas o quê? O que você ia falar, gente? Crise de existência, essa é forte. Pode ter tido uma crise severa de identidade e existência. Rapaz, eu vivi tudo, conquistei tudo, tive tudo e agora? Agora eu morro, acabou a vida. Hã? Não tem mais nada para fazer, conquistou tudo? Ele caiu em si? Não consegui. Forte. Eu acho que... Hã? Mas entender também é quando você está no ambiente onde você é o único, é um ambiente de isolação. Correr atrás do vento, então. Você chegar num lugar onde ninguém mais está, não vale a pena. Isso repete uma frase que eu ouvi na palestra que fala que Deus pede disponibilidade, mas ele já é suficiente. Você tem caneta? Forte isso. Caneta? Não. Deus, ele pede exclusividade, mas ele garante suficiência. Ele é o único suficiente. E aí ele fez uma avaliação assim, porque aos 40 anos já estava sendo um dos mais ricos do mundo, O cara já tinha tudo, era rico, possuía tudo. E aí o que ele fez? Ele se voltou para ajudar as pessoas no ambiente de humanidade. Com isso ele desfocou riqueza, e aí, por causa disso, ele viveu mais 40 anos. Viveu mais 40 anos depois que ele largou a questão financeira e foi ajudar as pessoas. Chegou no ponto que ele quer mais. Não tem mais nada, já tem tudo. Uma enfermidade que vai tocar você. Acabou. Ele foi aí que começou que ele criou a questão da universidade de medicina, assim, o cientista dele lá criou remédios que hoje está tirando um monte de doenças, e aí a história é que ele viveu mais 40 anos depois disso, porque ele desfocou de um ambiente solidário. Muito forte. Quando a pessoa foca em querer ter só para ela, é muito difícil. E aí ela percebe, a Anitta, ela soltou uma entrevista agora que ela falou que tudo que ela quis, ela conquistou. Trabalhou muito, correu muito atrás. Eu queria um carro, conquistei o carro. Queria uma casa, conquistei a casa. Queria outra casa para dar para minha mãe, conquistei. Queria não sei o quê, faz não sei, e vai crescer. Só que ela chegou num lugar, num nível, que ela está hoje lá sozinha, ela fala, eu me sinto vazia hoje. Eu não tenho mais não tenho mais o que conquistar. Porque tudo que eu poderia ter, o dinheiro já me deu. Mas eu ainda sinto vazio. E é a eterna insatisfação que o ser humano tem. E até chega naquele coisa que você coloca uma desconfiança. Você acha que as pessoas que estão à sua volta vão pelo que você tem, não pelo que você A pessoa passa a viver isso, né? Eu só estou aqui porque eu só sou amigo da Nilza porque a Nilza tem muito dinheiro e ela vai me bancar no que eu quiser. E aí se torna muito complicado. Mas eu penso que vocês falaram aqui sobre a questão de Deus, mas a Bíblia ela fala sobre essa questão de vaidade, porque na verdade a nossa vida aqui é muito curta. A Bíblia fala que aqui é como uma nuvem, uma neblina. Você já pegou estrada com neblina? Já saiu de uma neblina? Você entra na neblina de carro. Dependendo do lugar que você está, em 20 minutos a neblina passa, porque você está em um outro lugar. A Bíblia fala que é erva do campo, que é como uma folha que cai, murcha e seca, é muito rápido. Moisés, se eu não me engano, ele disse que a nossa vida é contada no palmo de mão. É muito curta. Ele chega a pedir assim, Senhor, dá-me sabedoria para contar os meus dias, para que eu alcance o coração, sabe que é tudo muito curto. E qual que é o grande problema? É que a gente vive aqui 70, 80 anos, na verdade no auge do nosso vigor, os 40, 50 anos, pensando no que a gente vai conquistar para aqui. Só que, cara, daqui a pouco a gente morre. E tudo que a gente conquistou, o que dá?
E aí vem a célebre frase: é correr atrás do vento. É vaidade. Porque no fim de tudo, sabe, eu vou ajudar algumas pessoas, vou deixar alguma riqueza para algumas pessoas, posso melhorar a vida das pessoas, mas se essas pessoas também não enxergarem como que a vida realmente é, vai ser vaidade para elas também. Elas vão pegar o dinheiro, vão gastar, e assim vai sendo. Por isso que ele fala que é tudo vaidade. Eu penso que ele chegou numa conclusão assim: cara, eu vou morrer. Tem uma parte no texto que ele fala assim: o homem e o animal é igual. Os dois, quando morrem, vão para o mesmo lugar, para o pó. Se a gente esperar só nessa vida, se tornam os mais miseráveis, é o que a Bíblia diz. E aí nós precisamos entender que o cerne da nossa vida é o que ele diz no final do livro de Eclesiastes: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, honra-o e segue-o, porque de tudo que você fizer, você vai prestar conta. Ou seja, ele chegou, obrigado Carol, ele chegou à conclusão de que por mais que ele fizesse, se Deus não estivesse no centro, se Deus não estivesse direcionando, se Deus não tivesse como alvo principal, tudo seria vaidade. No final da vida, ele ia chegar e olhar para uma conclusão e dizer o seguinte: cara, tudo que eu fiz não valeu de nada. É por isso que às vezes a palavra legado se torna tão forte quando a gente tem esse entendimento. Sabe o que eu penso? Uma vez eu fiquei pensando: quem aqui já viu o céu literal? Alguém já viu? Teve essa experiência? Ninguém nunca teve. Eu já ouvi algumas pessoas contando que já tiveram um vislumbre de como é. Já ouvi testemunhos de pessoas que morreram. Já ouviram testemunhos? De pessoas que morreram depois de um tempo, está lá no laudo, morreu mesmo, depois de um tempo foi ressuscitada, mas a pessoa, ou quando fica em coma também, quando a pessoa volta, ela volta falando que estava num lugar muito maravilhoso, muito bonito, né, que tinha uma presença diferente lá. Falam de experiências assim. Para pensar o seguinte: a gente vive, coloca a sua idade que você está aí. A Juniela acredito que seja a mais nova aqui. O mais experiente talvez seja aí apontar aí para o Marcelo, mas acho que não é não. Mas vamos supor, a gente está na faixa entre os 15, 16, 18 até os 50 anos. Você, bota a sua idade aí, você viveu a sua vida toda aqui. O vislumbre que você tem do céu são as experiências que você tem com o Espírito Santo aqui. Mas são gotas diante de um oceano. É um vislumbre. O dia que a gente tiver uma experiência marcante e profunda sobre o que é o céu, a gente deixa isso aqui de lado. O dia que a gente tiver uma experiência marcante e profunda com Deus, mas aquela profunda mesmo, estou falando que ninguém aqui teve, todo mundo já teve uma experiência, mas aquela que marca a nossa vida, que fala: cara, essa daqui eu vou levar para o resto da vida. Muda a nossa visão. A gente para de viver só no terreno, a gente começa a vislumbrar o espiritual, o sobrenatural, o céu para onde a gente vai. Imagina se todos nós tivéssemos ao longo da nossa vida 5 minutos no céu. Deus iria falar assim: você se converteu, tá jóia, eu vou deixar você viver 5 minutos aqui no céu para você ver se vale a pena você viver 80 anos firme comigo para depois vir morar aqui, ou se não vale a pena. Você acha que mudaria a sua vida 5 minutos no céu? Aí você teria a mesma visão que Salomão? Cara, tudo aqui é vaidade, você tá louco. Quem tem essa experiência, quando vai, não quer voltar. Imagina se a gente tivesse 5 minutos só na sua vida toda, você vai viver 80 anos. E é isso que às vezes a gente precisa entender, que o livro de Eclesiastes traz. Tudo é vaidade nessa terra. Porque a gente corre. A roupa que você veste daqui a pouco rasga, daqui a pouco não dá mais. Aí você se mata na academia, daqui a pouco você vai virar um osso esquelético. Aí daqui a pouco acontece outra coisa, você está doente, por mais que você faça. E tem coisa que foge do controle. Tudo é vaidade. E não tem o que fazer. Mas aquele que teme a Deus tem algo garantido, que é o céu. E é esse lugar que a gente precisa focar. Quando nós começarmos a focar nesse lugar e a viver de uma maneira tão profunda, que o nosso principal objetivo é viver para Jesus, literal, aí a gente entra nessa verdade que Salomão fala: tudo aqui é vaidade. Aí você já não se apega às coisas, você já não se apega às pessoas no sentido de somente ter as pessoas por interesse. Você passa a ter um relacionamento verdadeiro onde você quer que a pessoa vá para o mesmo lugar que você vai, se você for para o céu, lógico, né? E aí a gente começa a pensar nisso. E aí essa visão de vaidade vai entrar no nosso coração e vai mudando a cabeça. Então quer dizer que não que a gente não vá trabalhar, não estou falando isso. Mas eu estou falando que, cara, o meu foco não é aqui.
E aí eu consigo viver uma vida um pouco mais simples, não estou falando totalmente humilde, estou falando uma vida mais simples, mas que agrade mais a Deus, mas que vai me trazer uma satisfação. Eu estava vindo conversando com a Rafaela, a gente estava conversando, e eu falei assim: Rafa, o meu desejo é dar o melhor que eu puder para minha família, aqui nessa terra, o melhor que eu puder. Só que fala a verdade, vamos supor que hoje você tivesse condições, morando em Volta Redonda, de ter um Porsche. Sei lá qual é o valor do Porsche hoje. Você compraria? Valeria a pena para andar em Volta Redonda? Não tem estrada para isso. Entende? Não tem rua para isso. Então, quando você entende que você investir não sei quantos R$1.000, milhões, sei lá, num Porsche, você poderia pegar isso e remanejar para outra coisa. E aí essa outra coisa varia para você. Há quem diga que se os homens mais ricos do mundo, que os detentores dos valores financeiros mais ricos, se eles dessem 1 milhão para cada pessoa, daria para sustentar as pessoas. Qual que é o grande problema? Por que não fazem? Mentalidade. As pessoas pegam 1 milhão, com 5 anos eles acabam com 1 milhão e não fazem nada mais do que isso. Só gasta. Isso é verdade. Ali onde é a academia, o pessoal comprou os 2 prédios de cima, eles ganharam 8 milhões na Mega Sena. E aí? 8 milhões. Em 1 ano e meio você estava... Em 1 ano e meio a pessoa... Dizem que as pessoas que ganham nesses lugares, nesses jogos de aposta, eles gastam muito rápido. Pessoas que recebem herança, gastam muito rápido, acaba muito rápido. Alguns, não são todos, mas a grande maioria é. Por quê? Porque tudo aquilo, gente, que a gente recebe muito fácil, a gente não valoriza. Agora, tudo aquilo que a gente dá suor, trabalho para fazer, você tem que ver o xodó que eu tô com o carro. As meninas entram com o carro, limpa o pé, não bota no banco. Por quê? Querido, o outro, teve um dia que eu estava ali fora, aí eu fui, saí do carro, limpei o pé assim para entrar no carro, aí o pessoal ouviu e ficou me zoando. Fala, no antigo, pulava dentro com o pé com lama, com tudo. Agora, mas por quê? Porque a gente faz o quê? Começa a valorizar aquilo que nos deu trabalho para conquistar. Por que filho, vai falar, Homero, por que filho muitas vezes não valoriza? A Júlia pegou um celular esses dias, correndo dentro de casa, caiu, pum, quebrou. Papai quebrou. Querido, você tem noção? Eu falei, Júlia, você entende o que você fez? Sim, quebrou o vidro do celular. Só que é o antigo, né? Tá, mas tem um valor para consertar, não é só quebrou. Entende? Só que não foi ela que comprou, é uma criança ainda, tudo bem. Mas a grande verdade é que não tem noção do valor que tem. Do valor que aquilo foi gerado para você poder conquistar aquilo. Fala, Mel. Na verdade, a vida em si é inflatória. Você ter coisas, eu falo, não ter também. Você ter cansa, não ter cansa. Porque na realidade nós vivemos o eterno movimento. Se você morar na situação, você está falando das postas assim, é normal ver X6 postos. Morar na coisa não é normal. Sim. Você viu isso aí? O que não é normal, vem aqui. Agora, se você muda para lá, o seu foco vai mudar também. Sim, o ambiente vai influenciar. Sim. Tem uma coisa que eu outra também é cansativo. Está vendo também, trabalhar também é falando. Sim. Então, eu vou do Eclesiástico, trabalhar também é falando. Porque você trabalha, não tira um descanso para ter frutos. Não adianta, não adianta. E é justamente isso, porque ele trabalhou muito, ele foi um homem muito trabalhador. A Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, ele falou assim, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje, então o trabalho dignifica o homem, é justo. Só que se só trabalhar também não tem um momento de lazer, não adianta. É enfado, é canseira, é vaidade. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio, mas ter noção de que tudo é vaidade. Por quê? Se o nosso foco central não for Deus e viver para a glória dele, tudo aqui, você pode ser o mais bem sucedido aqui. Se não for para a glória de Deus, é vaidade. Fala, Josi. Eu li Eclesiástico porque ele estava pensando com um amigo lá em fogo e ele falou que teve um dia que bateu uma sensação nele assim, de que fazia sentido na vida. Ele falou assim, eu casei, tenho casa. Aí ele falou que bateu assim mesmo essa sensação. E eu estava, nessa época, eu estava pensando com ele, eu estava
um sentido, né? É por isso que essas pessoas dizem, né, que na África e tudo, muitas vezes eles vivem mais felizes do que a gente, que tem um monte de coisa, porque eles encontraram a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Quando nós tivermos um encontro real com essa questão, tivermos realmente uma transformação de mentalidade e enxergarmos o que realmente vale a pena, a gente muda de vida. E aí não é questão de lugar, é questão da minha presença estar satisfeito onde eu estiver. Aí eu paro de reclamar, eu começo a olhar para as coisas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas tem uma chargezinha que é muito interessante. É um cara a pé olhando para uma pessoa de bicicleta. Aí o cara a pé está pensando assim, poxa, eu queria tanto uma bicicleta. Aí o cara que está de bicicleta está olhando um carro do lado. Aí ele, poxa, eu queria tanto um carro do lado. Ou seja, a gente sempre quer alguma coisa a mais. E sempre tem gente que quer o que a gente tem. Então, quando a gente entra nisso, por isso Salomão fala, cara, é tudo vaidade, porque o que o Marcelo tem, outro vai querer. Mas aí o que o outro quer, na verdade, vai virando um ciclo. E se a gente entrar nessa roda viva da vida aí, a gente vive e fica um eterno insatisfeito. Eu antes levando o carro, eu era doida do carro novo. A gente comprou um golzinho na época, né? Eu falava assim, agora eu quero um carro comprido. Aí quero sedã. Aí agora eu quero um carro alto. E aí, o que o Itamar vai fazer? Vende a moto e compra o carro alto para satisfazer a mulher. É ou não é? Aí quando comprar o carro alto, vai fazer agora. Agora eu quero um caminhão. É. Né? Faz isso não. Só cai e bate. Ele vai aprender a andar de moto. Vamos botar o Jonathan para ensinar ele que ele vai aprender. Então, mas isso fala de uma eterna insatisfação, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vive literalmente insatisfeito com tudo. Aí eu acho engraçado no começo, quando a pessoa começa no emprego novo. O pastor estava orando, Deus abriu a porta, é de Deus esse emprego maravilhoso, passa um ano. Já viu? Até menos às vezes. E quando fala assim, agora graças a Deus parou, estava no carro, foi Deus que me deu. Aí embaixo, já viu essa? Deus que me deu embaixo, vende-se. Aí mata qualquer um. Fala, Dimar. Quando ele fala tudo é vaidade ali, né? Eu entendo assim que ele fala na questão de tudo nessa terra que é incapaz de trazer contentamento pra gente. Exatamente. Aí a gente faz a comparação da frase dele com a frase de Paulo. Por mais que a vida de Paulo tenha sido uma vida de sofrimento, não que a gente tem que passar por isso, que é Deus chamado. Né? Mas Paulo encerra a vida dele falando, combati o bom combate, né? Guardei a fé. Né? Aí você vê a diferença, quando eu penso assim, que é levar uma vida com um propósito. Porque aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Exatamente. A gente vive uma vida buscando, né, essas coisas. Daqui. Isso vai chegar no ponto e chega, porque a gente vê vários relatos de testemunho de pessoas que estão no meio de hospital e tal, trocaria tudo que tinha para poder viver de novo. Porque entende que tudo aquilo não fez sentido. Eu acho que a gente precisa buscar um propósito. Até porque traz até uma reflexão para a gente, porque a gente vai ver lá na criação, Deus cria o homem, né, e o homem comete pecado ali e acontece tudo que a gente vive hoje no contexto. Mas dá uma interrogação, né? Para que Deus criou a gente? Será que é só para isso mesmo? Trabalhar, dormir, acordar, toda essa correria? Será que Deus estava entediado e falou, vou arrumar um problema aqui? Eu penso que a gente tem um propósito nessa terra, né? E conseguir se chegar a Deus, Jesus vem trazer isso, né, para a gente tem que buscar esse entendimento. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida aqui? Exatamente. E é por isso que a gente luta tanto para que vocês tenham um propósito muito identificado e o chamado de vocês. E aí não vai importar lugar. Independe do lugar. Depende do que Deus me chamou para fazer. Eu vejo muito missionário que é extremamente feliz. Nós temos um lá acho que na África, lá, o Ebert, que o bispo chamou ele de volta, falou, vem para cá, e falou, bispo, eu morro aqui. Tá? Deus me chamou para cá, estou aqui, vou ficar aqui até acabar a vida. Até Deus fala assim, acabou seu tempo aí, rala daí, enquanto não, porque ele conseguiu achar o propósito dele. E a grande dificuldade dos cristãos hoje, é por isso que os cristãos se tornam eternos insatisfeitos e eles focam só nessa terra porque não tem mais um propósito de vida. Vive de qualquer maneira, vive de qualquer jeito, não sabe para que Deus fez. Então eu vou correr atrás das coisas dessa terra mesmo.
já que estão falando aí que Deus dá carro, que Deus dá casa, Deus dá tudo, eu vou correr atrás disso. E aí eles colocam como propósito principal de vida o casa, carro, essas coisas, quando Deus chamou eles para salvar pessoas. É igual aquela historinha que quando Deus chegar lá em cima, na prestação de conta, alguém vai chegar aqui. Está aqui, ó. Eu com meu dinheiro consegui financiar várias igrejas, consegui fazer várias missões, sustentei vários missionários. E Deus vai falar para ele assim: mas eu não te chamei para ser empresário. Eu chamei você para ser evangelista. Você investiu muito no reino e muitas pessoas foram salvas. Mas se você tivesse atendido o chamado de evangelista, muito mais pessoas ainda seriam salvas. A grande questão é que você não pensou nisso. E aí a gente tem muito problema. Aí chega uma mãe e fala assim para Deus, fala assim: Deus, eu tentei fazer o meu melhor, mas eu não ganhei muitas almas, eu só eduquei meus filhos e fui uma boa esposa, consegui ajudar o meu marido no que pude. Meu marido era pastor e eu consegui educar meus filhos cresceram na presença de Deus. E aí Deus vai e fala assim: pode entrar, serva fiel, eu te chamei para ser uma mãe, porque através do ensino que você deu, o seu marido salvou pessoas e os seus filhos alcançaram muito mais gente. Entende? Então a gente precisa entender o propósito que Deus nos chamou. Quando a gente entende, todas as outras coisas se tornam vaidade. Essa semana eu falei com alguém assim, na igreja precisa subir e falar assim: olha, eu não estou rindo, mas o meu dízimo não está. Aí eu disse assim: então, se você parar para descobrir que Deus não precisa do seu dinheiro, que é você, vai parar de mandar dinheiro e vai vir assim. É uma visão muito pequena, né? A pessoa acha que compra Deus. Não, eu dou meu dízimo lá e tá tudo certo, sei lá. Fala, Itamar. Eu acho que as coisas também são muito temporais. Tipo assim, eu acho que para algumas coisas não dá para você pensar que na vida é você só isso aqui e pronto, acabou. Tem que Davi foi pastor de ovelha, foi rei, foi guerreiro, né? Tipo assim tem vários outros exemplos na Bíblia. Eu acho que independente da fase que eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, ou se eu estou com pouco dinheiro, ou se eu estou tentando conquistar uma casa, um carro, o negócio é Deus em todas essas fases. Sim. Né? E, tipo assim, eu acho que na vida cada um vai ter um ciclo de coisa para fazer. Né? Às vezes Deus quer te usar hoje, pequeno que você é, mas Ele quer te levar num lugar maior também, porque Ele vai te usar da mesma maneira. Então o negócio é muito focado em Deus. Sim. Tanto no pequeno quanto no muito, qualquer fase da vida que a gente tiver, se a gente estiver com Deus, a gente está debaixo do propósito dele. Porque se eu pago tudo do princípio que tudo é vaidade, eu vou trabalhar para quê? Então, né? Qual o propósito de eu ganhar dinheiro? Qual o propósito de trabalhar a caminho para dar tudo para minha família? E é vaidade. Ou por outro lado também, o cara que já tem muito dinheiro, qual o propósito de tudo? Aí entra depressão porque ele não vai sentir coisa alguma. Então, acho que o propósito não é ser com Deus qualquer fase que a gente tiver na vida. Sim. Se a gente tiver na batalha aqui, né, trabalhando para crescer, fazendo a minha parte, ou não. Se eu estiver já conquistando alguma coisa. E aí, ai meu Deus. E aí a gente ter Deus no centro sempre da nossa vida é a melhor coisa. Eclesiastes então significa pregador, Jesus o princípio e o fim, a autobiografia da alma, conhecido como o livro da experiência, vaidade é a palavra-chave, desprovido de sentido, tá? O original da palavra vaidade ali traz isso. Então é o que ele fala no final. O que adiantou ter tudo, agora ficou sem sentido, tá? Experiência e reflexão do tempo que afastou da comunhão com Deus, fala sobre as coisas debaixo do sol, tá? E registro de Deus aí, dos argumentos dos homens, tá bom? E aí pergunta como que acha a satisfação. Salomão buscou na ciência, Salomão buscou na filosofia, buscou nos prazeres, buscou na religião e na riqueza. Não conseguiu achar. E aonde que estava a satisfação? Está justamente em ter Deus como centro de tudo. É quando ele fala no final, você vai prestar conta de tudo que você faz nessa terra. Então, como você vive essa terra, você vai prestar conta. Jesus chegou a dizer que toda palavra frívola que o homem fala, ele vai prestar conta. Tudo que a gente faz está sendo gravado num grande HD, onde chegar um momento lá. Antigamente os mais antigos falavam que ia rodar no... aquele negócio que tinha, vocês lembram? Que era uma musiquinha, botava um negócio, uma transparência, aparecer na tela, era o Data Show. Aí foi melhorando, agora a gente já está na área das mídias aí, vai aparecer um telão. De alguma maneira, irmão. O LED, agora vai chegar no LED lá. De alguma maneira, tudo que a gente fez, eu não posso afirmar que vai aparecer para todo mundo ver, a Bíblia não fala sobre isso, mas um julgamento vai ter.
E aí a Bíblia fala que a gente tem que viver sabendo que vai prestar conta de tudo. E no final de todas as coisas, temor é o princípio da sabedoria. Tá bom? Amém? Dúvidas?